Maravilhoso. Números capítulo 9, versículos 15 até 23 da palavra de Deus. Se você por algum motivo não trouxe a Bíblia, pode acompanhar no telão, mas é sempre bom trazer a Bíblia, ou de papel, ou no celular, mas tenha sempre a Bíblia perto de você. A Bíblia é fonte de sabedoria, de vida. Lá diz em Números capítulo 9, verso 15 em diante assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, conforme as suas ordens anunciadas por Moisés. Até aqui, por favor, tome o seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Existem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Existe o jeito certo, existe o jeito improvisado. Tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Tem muitas maneiras de viver. A gente pode viver de qualquer jeito, a gente pode viver dentro de regras, de princípios, a gente pode viver a vida dos outros, a gente começa a se analisar, se comparar e não vive a sua vida. Ou a gente pode realmente viver uma vida maligna, né? Atormentada por espíritos malignos. Enfim, tem muitas maneiras de viver, e no final da vida a gente vai ter um resultado da maneira que a gente viveu. Tem um jeito de viver que Deus nos criou para a gente viver, mas tem outros jeitos de viver, e a gente escolhe qual é o jeito que nós vamos conquistar a bênção, o favor e o mover de Deus. Tem muitos jeitos. Outro dia uma ovelha nossa aqui na igreja, o seu esposo pegou Covid, e ele tem uns problemas de saúde. Ela disse para o marido assim: meu marido, tu dá um jeito de vencer a Covid, porque eu não tenho plano B, tu é o meu único plano, e tu dá um jeito de te curar. Nós crentes não temos plano B. Nós não temos, se não der de um jeito, eu faço um outro jeito. Nós não temos um outro jeito. Nós não temos um outro caminho. Nós só temos um caminho. Nós não temos uma outra verdade. Nós só temos uma verdade. Nós não temos dá para fazer de um outro jeito. Não tem um outro jeito de vocês me livrar dessa multa aí? Não tem outro jeito. O crente é aquele que não tem o plano B. Diz assim: não, meu plano A é o Senhor. Eu quero agradar o Senhor. É um jeito de viver. Mas existem muitos jeitos. O mundo oferece muitos jeitos. O jeito de Deus tem o princípio da obediência. Não existe uma outra forma de você agradar a Deus a não ser obedecendo o que Ele diz. Por isso que nós vimos a nuvem de glória. Quando a nuvem se mexia, eles se mexiam. Quando a nuvem parava, eles paravam. E chama-se obediência. Dá para viver de uma maneira desobediente? É possível viver. É possível.
quebrar princípios, quebrar regras, quebrar mandamentos, quebrar votos, é possível, mas toda pessoa rebelde termina mal a sua vida, termina. O que os jornais, né, quem assiste jornal de televisão, quem é que enche as manchetes? Roubo na Previdência, milhões da Petrobras, porque foi quebrado, foi desviado, foi corrompido, então vira manchete. Um trabalhador que contribuiu direitinho, seus 35, 40 anos, direitinho, ele não vira manchete, porque ele fez tudo certinho, né? O rebelde vira manchete, né? O beira-mar vira manchete, o ladrão mais procurado vira manchete. O mundo gosta assim, alguns até seguem o exemplo do mau exemplo, daquele que quebra princípios, só que uma hora a conta vem e pode ser tarde demais. Um casamento que estava tudo muito bem, mas ele quebrou princípios, acabou com a família. A sua saúde estava muito boa, mas ele envenenou o seu corpo com droga, com excesso de comida, com excesso de açúcar e etc. Você entende? O princípio de conquistar alguma coisa em Deus é a obediência. Não adianta a gente só ser um bom ouvinte. Ah, pastor, eu estou ouvindo. Se a gente não obedece. Quando a nuvem se mexia, eles se mexiam. E quando a nuvem parava, eles paravam. Nós precisamos entender que se você quiser deixar uma marca de bênção na tua vida, vai ser por meio de obediência. Não só em coisas grandes, em coisas pequenas. Tem coisas que a gente aprendeu em casa. Não é a escola que vai ensinar. O que é meu, o que não é meu, não é meu. O lápis, a borracha, o livro, o que não é meu, não é meu. Quem ensina isso é mãe e pai, não é a escola. Depois a gente tem que ensinar na igreja que casamento é com uma pessoa só. A gente tem que gastar assim, muito tempo para ensinar algumas coisas que a gente já deveria ter aprendido. Um vencedor é uma pessoa que obedece. Por exemplo, um atleta. Para ele competir e ser classificado, ele tem que competir de acordo com as normas, com as regras. No atletismo, por exemplo, né? A corrida de 400 metros, tem aquelas raias. Ele não pode pisar fora da raia. Ele tem que andar de acordo com as regras. Um vencedor, irmãos, ele anda dentro de suas regras. Você vai ter, toda pessoa que vence, ela se dedicou, trabalhou, estudou, se esforçou, foi aprovada, etc. Juntou, economizou, renunciou a alguns prazeres, mas ela chegou onde ela queria chegar, porque ela tinha um propósito. Aonde eu quero chegar? Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Vai ter regras. Ah, eu vou viver de qualquer jeito. Vai viver de qualquer jeito? Vai morrer de qualquer jeito? E as portas da eternidade não vão se abrir. Porque o reino de Deus não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que os que se esforçam é os que entram no reino de Deus. O reino de Deus tem esforço, tem princípios difíceis de obedecer. O Jonas pregou sobre perdão às 18 horas, mas Deus mandou perdoar. Não é uma condição, é um princípio do reino de Deus. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Para a gente ter a conquista do jeito de Deus, vai exigir primeiro obediência, segundo paciência e o terceiro perseverança. Obediência, repita comigo: obediência, paciência, perseverança. Essas três coisas farão você conquistar a bênção, a aprovação de Deus na tua vida. Obedecer, ser paciente. Às vezes você no casamento, um já entendeu, tem que parar com esses negócios, podemos mais. O outro ainda não entendeu. Senhor Jesus, me dá paciência, não me dá força, Jesus. Alguém da minha família que mora lá em Pelotas me ligou e disse: eu estou com vontade de quebrar tudo. Eu disse: não é uma boa solução, não vai resolver o teu problema.
Então calma, entra para dentro de casa, eu aqui do telefone conversando. Vai resolver. Paciência, é a certeza de que Deus vai agir. E em terceiro lugar, pessoas que vencem, conquistam, são pessoas perseverantes. O perseverante não é aquele que acerta sempre, é aquele que se cair 10 vezes, levanta 11 vezes. Aí ele levanta de novo, vamos tentar novamente. Distribuí o meu currículo em 35 lugares. No outro dia ele vai fazer mais 35 cópias, mais 36, mais 40. Ele vai vencer. Semana que vem tem um testemunho bom no testemunho da semana. Você vai ver o testemunho de uma irmã aqui, que trabalhou 5 anos enxergando de um olho apenas 30% de visão. Até que para voltar para casa ela precisava de ajuda do pessoal para dizer: me diz a plaquinha do ônibus que está vindo que eu não enxergo. Sabe, irmãos, perseverança é uma marca dos que vencem. Marca dos que vencem. Agora, aquele que está muito difícil, o jeito de Deus é da perseverança. Esse é do jeito de Deus. Vamos ao nosso texto, versículos 15 e 16. Primeiro você vai encontrar proteção na jornada. A nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. Ali diz que é proteção 24 horas. Deus protegia. Durante a noite uma coluna de fogo. Inclusive esse é o nome da célula que começou lá em casa. É uma célula que deu muitos frutos e ainda está dando muitos frutos. Coluna de fogo. Fogo durante a noite iluminava e aquecia, porque o deserto é frio durante a noite. Então Deus está dizendo: eu darei para vocês proteção. E durante o dia, um sol escaldante, a nuvem protegia o acampamento. Mais ou menos 1.600.000 pessoas. Então não era uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Você imagina um céu inteiro fechado. Quando uma pessoa anda do jeito de Deus, Deus diz: eu te protejo, eu te ajudo. Eu quero que você me acompanhe. Não está ali no slide, mas lá no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 13, se alguém lá pode rapidamente colocar. Salmo 33, 13 e depois o 18. Salmo 33, 13 e 18 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. E 33, 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Vai no Salmo 34, vamos continuar ali. Versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Glórias a Deus. Os olhos do Senhor estão atentos sobre ti hoje. Isso é sinal de proteção. É descuido quando a gente não se sente mais olhado e cuidado. Nós estávamos em uma praia alguns anos atrás e de repente todo mundo começou a bater palma. E aí nós não sabíamos, então a gente também resolveu bater palma. E era uma criança que tinha desaparecido bem perto de nós. E aí levou lá não sei quantos minutos, 15, 20 minutos batendo palma. Longe, já quase 1 quilômetro, alguém foi trazendo aquele menino e trouxe para a mãe que estava bem ali. No outro dia, no mesmo horário, nós fomos naquela praia. E quem encontrei lá? A mesma família. A mãe de novo, tomando o seu mate, o seu tererê de costas, e a criança de novo lá na beira da praia. Eu pensei: longe dos olhos da mãe, perigo. Você e eu, quando estamos longe dos olhos de Deus, a gente tem o hábito de pensar: Deus não está me enxergando. Os olhos do Senhor passeiam pela terra à procura dos seus. Sempre os teus olhos vão ver, os olhos do Senhor vão ver, e os olhos do diabo vão ver também. E talvez um fofoqueiro também vai ver, né? Se ninguém viu, sempre tem um que está olhando. O caso de Gideão, ele derrubou os postes ídolos da casa do pai, ficou quieto. Mas alguém disse assim: essa noite eu vi o teu filho, que foi ele que derrubou isso aí. Os olhos do Senhor são nossa proteção. Você pode andar num lugar apertado, escuro, difícil,
Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre ti. Significa proteção. Isso é maravilhoso, é a segurança da minha vida, é saber de que Deus tem os seus olhos sobre mim. Amém ou não amém? É assim acontecia, proteção 24 horas. De dia a nuvem cobria a proteção do sol, e tinha de noite a aparência de fogo, proteção do frio e também das feras, porque um lugar iluminado é mais seguro, um lugar escuro é mais perigoso. Os ladrões procuram agir em lugares mal iluminados. Quando a nossa vida tem pouca luz de Jesus, Satanás tem espaço para agir. Mais de Jesus, mais luz, as trevas não conseguem nos tocar. O Salmo 23, em versículo 4 diz: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ovelhas se sentem seguras com a proximidade do pastor. Agora a ovelha rebelde gosta de andar sozinha, de qualquer jeito, do seu jeito. Ela que quer escolher o que come, ela que é assim. Mas quando ela está num aperto, no vale da sombra da morte, ali diz: o bom pastor, o Senhor Jesus, que conhece as suas ovelhas, e elas lhe conhecem, lhe reconhece a voz, não tem medo. O cajado é para puxar a ovelha de volta, a vara é para bater nas feras. Há uma proteção de Deus. Ovelha é um animal que precisa de cuidados integrais, ela não sobrevive sem cuidados. É um animal que fica muito doente. Outro dia um senhor que tem um sítio, perguntei: por que tu não cria com ovelhas aqui? Eu gosto tanto de ovelha. Ovelha mantém o gramado tão baixinho, é fácil, tu não precisa nem cortar grama. Ele disse: ah, pastor, ovelha não, ovelha qualquer coisa já mata, está sempre doente, isso é um animal difícil de cuidar, pastor. Eu sei, disse assim, eu sei, é difícil de cuidar, eu sei. Qualquer coisinha está doente, já está revoltada, já está comendo o que não é para comer, né? Ele foi lá, alguém emprestou um livro e de um profeta que disse que o mundo vai terminar esse ano, ele já fechou a casa toda. Quem é que te disse isso? Não, pastor, eu li na internet que o mundo ia terminar. Não foi esse ano que teve um profeta que disse que o mundo ia terminar num mês aí? Foi esse aí, espalhou na internet, alguns de vocês até não vieram no culto porque o mundo ia terminar naquele dia, né? Fala sério. E alguns me mandaram lá no WhatsApp: pastor, vê essa profecia aí, pastor. Diz: ó, vai ler a Bíblia primeiro, né? Para Jesus voltar tem que acontecer algumas coisas antes que ainda não aconteceram. Então, por acontecer, são alguns sinais, já tem. Então a ovelha come tudo que vê pela frente. Então ela precisa de proteção, ela precisa de cuidado. Você sabe que submissão é proteção. Toda pessoa que se submete a uma regra, a um contrato, ao que foi acordado, ela está protegida. Ela fez certinho. Os outros não fizeram, não importa, eu fiz certinho. É para trabalhar 8 horas, eu trabalhei 8 horas. É para entregar tantos metros, eu entreguei tantos metros. É para estar em tal lugar, em tal horário. Os outros não foram, não importa os outros. Eu lembro até hoje que choveu muito, muito lá na escola, e eu fui xingado pela professora, mas assim, ó, eu já estava molhado da chuva. Choveu muito, e para mim na escola eu ainda tinha que atravessar no Arroio do Pepino, que já tinha levado a ponte. Botaram lá um galho, um tronco de árvore grande, passei por cima, peguei a capa de chuva da minha irmã, porque ela tinha uma capa de chuva cor-de-rosa, e fui para a escola. Cheguei na escola, a professora me olhou e disse assim: o que tu está fazendo aqui? Eu disse: mas tem aula hoje não é feriado. Ela disse: mas ninguém veio na aula. E aí ela disse: tá, entra. Entra. Quando a pessoa faz o certo, a pessoa faz o certo, ela não fica se baseando pelos outros. Os outros mentem, eu vou mentir também. Uma mãe, eu estava pregando num encontro de uma da igreja alguns anos atrás, e ela me chamou para o lado. Uma senhora com 65 anos disse assim: pastor, eu queria pedir uma oração pelo meu filho. Eu disse: o que ele tem? Pastor, ele é mentiroso. Pastor, o meu filho mente tanto que ele acredita na própria doença e fica brabo, furioso quando alguém diz que aquilo não é verdade. Ele crê na própria mentira dele.
Mas eu pensei, talvez um rapaz de 19 anos, 20 anos. Disse, não, pastor, ele tem 42 anos, ele não para em emprego, ele mente, pastor. A esposa já não sabe mais o que fazer. Ele inventa história e acredita na própria história que criou. É muito melhor você sempre obedecer à verdade. Submissão é uma proteção para você. Quando te derem um encargo, faça exatamente como foi pedido. Você está protegido. Ninguém poderá dizer nada para você. Eu fiz a minha parte e fiz bem feito. Ah, mas os outros, eu não sei dos outros. A minha parte, submissão é proteção. Certa vez eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, muito difícil. E era difícil. Aí a Cândida, minha esposa, disse assim, Mário, eu não sei que decisão tu vai tomar. Quer dizer que eu vou te acompanhar na tua decisão, mas tu tem que ter certeza qual é a direção de Deus. Tu não podes errar. E aí aquilo foi importante para mim. Eu tinha vontade de tomar uma decisão para uma situação que era confortável e favorável para mim. A outra era peleia e batalha. E fui para a oração e Deus dizia, então, tu não pode abandonar uma obra inacabada. Então tá, Senhor, eu entendi. Eu vou obedecer. Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor. Foi obedecer. Mas a esposa disse, tu não pode errar. A gente tem que dizer às vezes um para o outro, você não pode errar. Nós temos responsabilidades. Os filhos estão vindo atrás da gente. E nós vamos deixar marcas boas ou ruins. Você não pode errar. Pastor, mas eu já errei muito. Então fecha a conta e diz assim, acabou. E Jesus vai pegar o sangue dele na cruz e vai quitar a conta. E você diz assim, eu vou escrever vida nova. A minha cota de erros já terminou. Em segundo lugar, você recebe a conquista do jeito de Deus, você recebe orientação para o percurso. Versículo 17, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. O povo de Deus andava debaixo da nuvem, que era orientação. Como eles não sabiam o trajeto no deserto, não tinham placas que sinalizavam, olha, a tantos quilômetros do Rio Jordão, a tantos quilômetros da terra prometida, não tinha sinalização. O sinal era do céu. Então, eles estavam sendo guiados por ali. Quando você quer viver do jeito de Deus, Deus vai te orientar. O que fazer? Veja o mover de Deus, como Deus se move na sua vida. O povo só andava quando Deus dava orientação. Quem anda na nuvem, ele não erra o caminho. Ele não erra o caminho. Não erra. Quem é que tem GPS aí no celular ou no carro? Quem é que usa GPS aí? O GPS já te mandou para uns lugares ruins? Já. Gente, já mandou, né? Eu também. Já. Você já falou com o GPS? Já chamou ele de burro? Eu já. A gente, assim, fica ali brigando com ele, mas nunca vai brigar com o céu. Se Deus te disser, vai e faz, você vai e faz. Davi entrava, antes de entrar em batalhas, ele perguntava para Deus, Deus, eu vou conquistar, eu vou vencer. Quando levaram cativos em 1 Samuel 30, toda a família dele, ele perguntou, Deus, eu vou conseguir recuperar minha família? E o Senhor disse, vai, porque tu vais conseguir resgatar todos novamente. Então ele consultava a Deus, antes de uma conquista. Nós queremos conquistar coisas, mas a gente não pergunta, Senhor, isso eu vou conseguir? Essa é a tua vontade para a minha vida? Se é, Deus, me dá uma orientação, me dá. Ficar atrás da nuvem ou andar na frente é errado. Nós precisamos andar debaixo. Debaixo é proteção, debaixo é orientação. Tem gente que sofre de impaciência. Ele já vai fazendo, calma, espera. Deixa Deus se mover primeiro. Ou fica para trás, Deus já falou, mas a pessoa não se mexe. Tem coisas que Deus já mandou você largar fora, acabar com aquela sociedade, parar com essas coisas erradas, você ainda não largou.
Ou outros são tão afoitos que já vão fazendo sem esperar Deus preparar as coisas, Deus abrir as portas. Não, você já, calma, espera os sinais de Deus. Então nem na frente e nem atrás, mas debaixo da direção de Deus. Que era a nuvem ficasse 2 dias, 1 mês, eles ficavam 1 mês parado ou mais, vários meses ali. A nuvem não saía, não. Às vezes ficava só 1 noite. E era um trabalhoso, imagina comigo, 1.600.000 pessoas vivendo em barracas. Tinha que desmontar aquilo rápido. Eles tinham já uma habilidade de desmontar e montar, né, que era fantástico. Monta, desmonta e vai. E vivendo com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Ó, a nuvem está parada. Se a nuvem se mexer, corre, desmonta tudo de novo e vamos andar em frente. Que prática! Eles dizem assim, ó, nós não temos nada permanente aqui, ó, não vamos construir nada aqui. Nós estamos aqui de partida, eu e você também. Nós não temos nada permanente aqui. Nós também estamos à procura do descanso em Deus. Nós estamos voltando para a casa do Pai. E quando o Senhor se move a nuvem, a gente precisa estar preparado para andar na direção do Pai. Fora da nuvem não tem descanso. Fora da nuvem não tem proteção. Fora da nuvem não tem direção de Deus. Não tem. Por isso, Deus parece demorado em responder algumas coisas. Parece. Tem várias coisas assim, mas Deus está demorando. É porque 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem que já se foi. E às vezes está demorando, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em você, para depois colocar a bênção e a conquista em você. Mas nós somos afoitos, a gente diz assim, já orei de manhã, eu quero a bênção de tarde. Não é assim, talvez você não está preparado para aquilo que Deus quer te dar. Então primeiro Deus está trabalhando em você. E nós às vezes lutamos assim, Deus me dá, que nem uma criança mimada no supermercado, lutando e querendo rapidamente. O segredo é, Senhor, eu estou debaixo da tua direção, da tua proteção, da tua orientação. Não vou arredar os meus pés. Em Êxodo 18, Deus disse, eu não vou mais contigo, Moisés, nem com esse povo, mas eu vou mandar o meu anjo. Talvez Miguel ia com ele. Moisés disse, Miguel, não quero. Gabriel, também não quero Gabriel. Se o Senhor não for conosco, eu e esse 1.600.000, nós vamos ficar aqui. Nós vamos morrer tudo aqui. Se o Senhor não for conosco, nós não saímos desse lugar. Você entende? Alguém que sabia que era fundamental a presença de Deus. Deus, eu quero a tua presença. Muitas coisas dão errado na nossa vida porque a gente quer ser mais rápido do que Deus. Calma, espere, se mova depois que Deus se mover. Você orou, agora espere Deus agir. Se Deus falar 2 dias, serão 2 dias. Se falar 1 mês, será 1 mês. Se Deus falar 40 anos, vai ser 40 anos. Se Deus mandar você esperar, espere. Salmo 22 diz que Deus nos leva em verdes pastagens e nos faz repousar e nos conduz às águas tranquilas. O meu Salmo 23, Deus nos conduz para pastagens verdejantes e para as águas de refrigério. Em terceiro lugar, você desfruta de alívio. Versículo 18 diz, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Era necessário um tempo de descansar, de recuperar as forças e partir de novo. Em Mateus capítulo 28, em capítulo 11, verso 28, diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso, diz a Bíblia. Deus sempre está querendo nos dar descanso. O nosso descanso tem nome, chama-se Jesus. Quando Jesus entra numa casa, aquela casa começa a desfrutar de descanso. Não precisamos mais brigar, correr, acusar, debater, concorrer, intimidar, ameaçar, porque quando Jesus entra, Ele ajuda a botar as coisas em ordem. Quando Ele entra na tua história, Ele vai trazer alívio. Aquelas preocupações, aquelas ansiedades,
Deus está conosco. Mas, Deus está conosco. E se, Deus está conosco. E quando? Deus está conosco. Deus nos chama para descansar. Não vai resolver nada a ansiedade, roer unhas, insônia, fazer pesquisas. Tem horas que você diz assim: Deus, eu já orei por isso, está nas tuas mãos. Vai acontecer quando você quiser, vai acontecer, mas você precisa descansar em Deus. Eu lhes darei descanso, vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque eu sou manso e humilde de coração. Ao lado de Deus, o oásis no deserto é só uma questão de tempo. Você vai chegar lá, Deus vai te conduzir lá, mas você sempre diga: Deus, te mova na minha vida para que eu me mova. Deixa Deus se mover primeiro. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus vem ao nosso encontro e nos chama várias vezes. Você só precisa dizer assim: Deus, eu quero andar na tua direção. Eu oro com muitas pessoas durante a semana, que eu pergunto para elas: por acaso você não ouve o teu nome sendo chamado de noite ou de dia? Você se levanta, vai lá e não tem ninguém, mas você ouviu o seu nome sendo chamado. Sim, pastor, acontece isso comigo várias vezes. Eu até digo: mas tem alguém se escondendo. É o diabo que está te chamando. Ele está te chamando. Ele quer te usar, ele quer te atormentar, ele quer perturbar. Você não fica arrepiada, diz: fico, pastor. Já aconteceu de noite, já aconteceu quando estou sozinho, já aconteceu com gente dentro de casa. Diz: quem é que me chamou? Mãe, ninguém te chamou. Não, mas eu ouvi o meu nome. E o nome da gente a gente ouve de longe. Deus também está chamando você, para você ficar debaixo da nuvem, para você não sair de perto dele, é mais seguro. Em quarto lugar, você encontra prazer em servir quando o busca. Versículo 23, nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor. O tempo que eles estavam parados era o tempo de servir a Deus com alegria, era o tempo das festas, celebração da Páscoa, era o tempo de consagrar a Deus, culto às crianças, os casamentos. Eles cumpriam as responsabilidades que Moisés havia ordenado para eles, mas eles faziam isso com alegria. Deus não recebe nada de mim que for de cara fechada, de má vontade ou com incredulidade. Eu não acredito. O pior pecado que tem é o pecado da incredulidade. Impede Deus de agir. A Bíblia diz: sem fé é impossível o homem agradar a Deus, a mulher agradar a Deus, o jovem agradar a Deus. O pior pecado é o pecado da incredulidade, porque você não tem acesso a Deus, você não tem acesso às bênçãos de Deus, é impossível. Por isso, para que a gente possa desfrutar do melhor, precisa ser do jeito de Deus e servir com alegria. Talvez você esteja servindo, e até uma pessoa sincera, porém está servindo a pessoa errada, ou está servindo aos próprios prazeres. Você está gastando a sua vida só atrás do prazer, está gastando a sua vida, gastando todo o seu dinheiro, gastando a sua saúde só atrás da vaidade, querendo ser visto e reconhecido pelos outros. Quer ser um youtuber, um influencer digital, né? Posta fotinhos, né? E quer ser assim. Está só servindo a você mesmo, não está servindo a Deus. As suas redes sociais têm alguma coisa de Deus? Você honra a Deus? Você está servindo? Quem você está servindo? Você está servindo talvez a si mesmo e não está servindo a Deus. Então tinha um tempo que eles paravam para servir a Deus com alegria. Então eles faziam as festas, os cultos, os sacrifícios, tudo. Deus não aceita nada que não seja de todo o coração. Seja pouco que você fizer, mas faça de todo o coração. Quando você fizer alguma coisa para alguém em nome de Jesus, faça de coração. Quando você fizer uma doação para ajudar alguém, faça de coração. Não espere agradecimento, não espere retorno, não espere que nada. Só isso assim: eu fiz, ninguém ficou sabendo. Uma das mulheres que mais marcou a minha vida foi a minha sogra. Ela marcou a minha igreja e disse: ô Mário, eu estava pensando se eu podia mandar o Odilon entregar um rancho bem grande lá na casa daquela pessoa. Mas eu vou dizer para o Odilon não dizer
que fui eu. O que tu acha? Disse, ótimo, minha sogra. Vocês acham que ela fez isso uma vez? Que ela fez 2 vezes? Vocês perguntem para o Odilon Menger assim, muitas vezes. Ela via, resolvia a situação, ela só dizia, não quero que saibam que fui eu. Pronto. Eu aprendi demais com gente assim. Ela foi realmente uma inspiração para nós. Servir a Deus com alegria. Você vê a necessidade, dá um jeito de atender aqui, de socorrer lá. E está resolvida a situação. Tem uns que receberam durante muito tempo. Por quê? Porque a gente serve ao Senhor e não serve as pessoas querendo delas alguma coisa de volta. Não, pai, eu ajudei fulano nem para dizer muito obrigado. Mas eu não fiz para ela. Eu fiz para o Senhor. Às vezes me ligam, pedem muitas coisas e tal. A gente faz, se esforça e faz. Pois nem muito obrigado. Não preciso. Fiz para o Senhor, está ótimo. Uma vida foi salva, ótimo. Excelente, maravilha. Todas as coisas. Sirva a Deus com alegria. Não espere das pessoas nada. Não exija das pessoas nada. Faça para o Senhor, você vai ser muito feliz. Amém ou não amém? Lucas 12, 35 diz, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, as suas lâmpadas. Se você quer dar sentido para a sua vida, sirva. A Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz que quem quiser ser o maior entre vocês, seja quem vos sirva. Ele pegou uma bacia com água, tirou a parte de cima da sua vestimenta, lavou os pés dos discípulos e enxugou. Eu estou fazendo isso para que depois que eu partir, vocês façam também. Sentido da vida, mas não de qualquer jeito, não de uma maneira emburrada. Você foi feito para servir. Você só precisa saber quem você está servindo. Ao seu ego, talvez você está servindo a um demônio, né? Da vaidade, da mentira, da prostituição. Quem você está servindo? Quem serve a Jesus serve com alegria. Por quê? Porque Ele já nos serviu. Ele já nos substitui na cruz. Então sirva ao Senhor. Mas os outros não estão fazendo. Como a gente diz para a criança lá em casa? Todo mundo vai na noite do pijama. Todos vão. Todo mundo vai. O que a mãe diz? Tu não é todo mundo? Mas todo mundo dá uma engana, né? Só nega imposto de renda. E Deus está dizendo assim, tu não é todo mundo. Tu não é do mundo. Mas eu quero dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Ou obedece e faz as coisas certas. Ou você vai dando tanto jeitinho que quando chegar lá, terminar os seus dias assim, de repente, Jesus vai dizer assim, eu não te conheço. Não, eu ia de vez em quando lá na igreja Seara, lá do pastor Mário. Sim, talvez o pastor Mário te conheça, mas eu não te conheço. Teu nome não está aqui escrito no livro da vida. Deixa eu puxar uma imagem tua aqui, vai ter um telão lá, né? Assim, olha lá, aquele dia você estava na igreja, você ouviu a palavra, você não obedeceu. Saiu da igreja, fez do teu jeito, de qualquer jeito, e de qualquer jeito não entra aqui. Mas Senhor, você não dá uma chancezinha de me mandar para o purgatório? Eu fico lá uns 40 anos, depois tu me tira do purgatório para vir para cá. Quem é que te falou que tem purgatório? Não é que disseram lá embaixo que tinha purgatório. Tu leu isso na minha palavra? Eu deixei uma reserva para quem não conseguisse salvação de ficar purgando. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fale de purgatório. Não é purgatório. Não é lugar de pulga, não. O lugar da pessoa ficar sofrendo, não existe. Depois da morte só tem 2 caminhos. Não tem 3, não tem um jeitinho. Os homens criaram o purgatório, que é um jeitinho. Tu rodou na primeira vez, então tu vai para o purgatório. Não tem, irmãos, não se engane com isso. A não ser que você não creia na Bíblia. Bom, aí você vai acreditar em outra coisa. Nós cremos na Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. O que Deus deixou para nós foi a Bíblia. Então, obedeçam. Você quer? Salmo 23, 6 diz: eu sei que bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida, e no final eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Assim termina o Salmo 23. Eu sei que bondade e misericórdia, fidelidade me seguirão todos os dias. E no final, eu já estou pronto, irmãos. Eu já estou pronto para estar junto com o Pai, voltar para casa. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Andando debaixo da nuvem, nós encontramos do jeito de Deus, proteção, orientação, descanso e alegria em servir a Deus, prazer. Mas tem que ser do jeito de Deus. Ah, pastor, eu ajudo de vez em quando. É do teu jeito, de vez em quando. Ah, eu digo que amo de vez em quando. É do teu jeito, de vez em quando. Mas só tem um jeito que agrada a Deus. O nosso modelo é Jesus. Como é que Jesus agradou o Pai? Então faça do jeito de Jesus. Faça do jeito de Jesus. Não crie um outro jeito, não tem um outro evangelho, não tem um outro Cristo, não tem. É um só caminho, é uma só vida, é um só tempo. E quando terminar, não dá mais. Tem uma tradição que se botava uma vela para a pessoa que morreu encontrar o caminho. A pessoa sonha com a pessoa que morreu, que ela está no escuro, então tem que se acender uma vela. Eu acendi muita vela em cemitério, porque tinha morrido um irmão meu, então os meus pais acreditavam, e aqui ela vinha o vento e apagava. Aí tinha que ficar ali, apagava. E 2 de novembro é sempre dia de vento, né? Um dia triste. Porque nós acreditávamos aquilo ali, então a gente ficava lá. E meu pai, lembro como se fosse hoje, fazia um monte de pedra na volta, para ficar ali, tinha que ficar para queimar aquela vela, porque senão, gente, período da ignorância, período que a gente prefere acender uma vela. Você quer fazer uma coisa boa? Faça enquanto está viva a pessoa. Depois, para não ter que estar acendendo vela depois, isso não existe. Depois que a gente morre, não pode mudar o destino da pessoa, mas em vida dá para mudar o destino. Que áreas você precisa obedecer que não está obedecendo? Que áreas você precisa de direção que você precisa de direção que você não está tendo direção? Pastor, eu não sei o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, tem que parar e dizer assim: Deus, agora eu quero calmar. Só vou me mover quando Deus der a direção, começar a abrir as portas. Fique em pé, por favor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Eu estou ansioso para o que Deus vai fazer agora, porque agora foi a palavra. Eu estou ansioso para ver o que você vai responder para Deus. Se vai continuar de qualquer jeito, se você não, eu vou fazer do jeito de Deus. Se tem coisas que você precisa buscar em Deus, obedecer, que você precisa exercer paciência. Você talvez está impaciente, forçando que o outro se mude. Paciência. Ou talvez você está precisando de perseverança. Do que você precisa? Fale com Deus. É hoje, Deus está esperando uma resposta sua. Você está querendo viver de qualquer jeito ou do jeito dos outros? Pare de copiar os outros. Mas eu quero viver do jeito de Jesus. Eu quero ser uma bênção, para que quando os meus dias terminarem, eu diga assim: a minha vida valeu a pena. Eu vivi do jeito que Deus queria que eu vivesse. Qual é o jeito que você está vivendo? O que você está esperando? Quem você está servindo? Sirva a Deus e você nunca vai se arrepender de servir a Deus. Glórias a Deus. Você que está em casa, quero primeiro fazer uma oração para quem está em casa. Nós vamos encerrar a transmissão. Eu quero que você que está em casa nos ouvindo, você possa entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está conosco, nos acompanhando nesse culto. Você que está em casa, então se mova na direção de Deus. Deus tem proteção, Deus tem direção, orientação para você. Deus tem descanso para lhe dar. Deus está pronto para te conduzir para as águas de refrigério, tranquilas, de descanso. Mas entregue para Ele. Não saia debaixo da mão protetora de Deus, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Você que está na transmissão, Deus te deu uma semana muito abençoada.
e siga no Senhor. Amém. Glórias a Deus.